Olá, sejam bem-vindos ao Gymcast, o podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercados por meio da transformação de dados e estratégia de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, eu sou advogada sócia na Amaral Asbeck e hoje nós vamos falar um pouco sobre o voto de qualidade do CARF que está sendo discutido hoje no mundo tributário. No começo de janeiro foi aprovada a medida provisória 1160 de 2023, que ela retoma o voto de qualidade do âmbito do CARF. Com isso, os conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que são os presidentes das turmas e câmaras do CARF, eles poderão desempatar a votação a favor da União. Então, a MP do contribuinte legal, que estabelecia que os empates seriam decididos a favor do contribuinte, não existe mais devido a essa MP. Então, essa questão ela foi levada ao STF e já a maioria é formada contra o voto de qualidade. Mas, nesse caso, ele está em suspensão por vista do ministro Nunes Marques. Os contribuintes também obtiveram algumas decisões favoráveis para o adiamento do julgamento no CARF, por conta dessa medida provisória, que estabeleceu que o voto de qualidade é o único critério para desempate do Tribunal Administrativo. Na última segunda-feira, dia 30, o juiz da 4ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, ela deferiu pedidos de liminar para suspender 2 julgamentos que estavam previstos para ocorrer no CARF no dia 1º e 3 de fevereiro. Uma das liminares favoreceu a Marfrig Global Foods. Ela conseguiu o adiamento de um caso que seria julgado na sexta-feira, dia 3. Outro processo também trata-se da uma qualificação de multa no caso de amortização de ágio. Então, essa tese ela começou a registrar a vitória dos contribuintes no Tribunal Administrativo com a aplicação do pró-contribuinte, que foi vigente até essa nova MP. Então, o contribuinte ele argumentou, junto à Justiça Federal, que o processo no CARF ele versa sobre matéria controvertida no âmbito do CARF e tem tido posicionamento divergente entre os membros do tribunal, então resultando em placares apertados. Então, sendo grande chance, portanto, do processo ser decidido com base nesse voto de qualidade que é proferido pelo conselheiro representante da Fazenda Nacional. E outra liminar também foi conseguido para a suspensão do julgamento que da DARD Consultoria de Imóveis. Ela também seria analisada na quarta-feira, dia 1º. O mandado de segurança ele foi impetrado na Justiça e conseguiu essa liminar. Então, o contribuinte ele pedia que o processo fosse julgado de acordo com a lei da regra de desempate do pró-contribuinte, que estava em vigor, até o julgamento ser iniciado em dezembro de 2022. Na época, a análise foi interrompida por um pedido de vista. Então, a defesa argumentou que o julgamento do processo administrativo se iniciou com uma nova regra processual e seria retomado por outra regra. Então, foi conseguido a liminar nesses casos. Nesses casos das concessões das liminares, o juiz da 4ª Vara Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, o juiz Dr. Itagiba Cata Preta Neto, ele mencionou a decisão do STF do julgamento do MADI 2213, em que o ministro Celso de Mello ele faz duras críticas ao excesso de medidas provisórias e a aplicação do poder de legislar por sucessivo presidente da República, o que provocaria uma distorção no plano político. Em contrapartida dessas liminares, nos últimos dias, a Petrobras, a Holanda Participações S.A. e a Rumo Malha Norte S.A. Teve julgamento pautado pela primeira Câmara Superior, que também impetraram esses mandados de segurança da Justiça Federal, buscando adiamento nas análises dos casos, e até a votação da MP 1160, mas as companhias porém não foram bem sucedidas, então não houve a liminar. Então, o processo correu, foi julgado, e a primeira turma da Câmara Superior do CARF, ela manteve as 2 autuações contra a Petrobras, que somam 5,4 bilhões. Então, não é possível saber o valor exato mantido, porque um pedido da Fazenda, no caso, sobre a conversão do câmbio foi negado. Pode alterar também o montante que será efetivamente cobrado. Então, nesse julgamento também teve a decisão de manter a tributação do imposto do IRPJ-CSL sobre os lucros do exterior, que ela também se deu pelo voto de qualidade, o voto duplo do presidente, que foi restaurada pela essa medida provisória.
E a tese de lucros do exterior, que é uma das que havia sido revertida quando o critério de desempate era favorável ao contribuinte, também antes da medida provisória. Tendo em vista esses acontecimentos, na tarde do dia 31 de janeiro, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória 1160, que estabelece o voto de qualidade no CARF. Desde abril de 2020, não era mais utilizado no CARF por conta de uma mudança da legislação. A Lei 13.988, aprovada no Congresso e sancionada pelo Presidente da República, passou a prever que, se no caso de empate, o contribuinte teria a vitória. Então, a reviravolta veio este mês, como eu disse, em começo de janeiro. O estabelecimento do voto de qualidade, por meio da medida provisória 1160, foi anunciado no dia 12, como parte do pacote de medidas de recuperação fiscal. Um dos argumentos na DI, protocolada pela OAB, diz que é inadmissível e concebível falar em urgência. A MP ela é um instrumento que deve ser usado para urgências, conforme a Constituição Federal, que não é o caso. Então, a OAB, além de pedir a declaração de inconstitucionalidade da MP, ela também foi apresentado um pedido de liminar para que a eficácia da medida provisória seja suspensa se aplique a regra anterior, que favorece os contribuintes, nos julgamentos do CARF, e subsidiariamente que os ministros suspendam a proclamação dos resultados de julgamento nos casos em que haja um empate de votação até o pronunciamento da Corte sobre o tema ou decisão no Congresso Nacional sobre converter a MP, converter ou não a MP em lei. Então, vamos aguardar o desenrolar desse julgamento da DI e torcer que o retorno seja positivo para os contribuintes. E as empresas que tenham julgamentos pautados no CARF, que pelo menos o placar esteja apertado, para que não corra o risco de ser aplicada essa nova MP, na votação de qualidade seja proferido pela Fazenda Nacional, então que analise caso a caso, se seja o caso de uma impetração de mandado de segurança, para ver o seu direito resguardado até pelo menos a decisão final desse óbice. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Qualquer dúvida, entre em contato.